A mensagem do dia. Muito bem, eu tenho uma palavra para você que fala de algo muito especial. Hoje você vai viver um momento que é inexplicável. A gente não consegue explicar quando isso acontece. Algumas pessoas, inclusive, perguntam: é possível a gente ouvir a voz de Deus? Eu digo que sim, é possível. Deus fala conosco a todo tempo, em todo instante, no momento que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele fala conosco. Mas será que são todos que conseguem ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Claro que não. Não são todos. Existem aqueles que Deus trata com eles, que Deus fala com eles, que Deus procura ter um relacionamento. Sabe que o que Deus ama, Ele ama. É uma das coisas que Deus mais ama, é falar com o ser humano, é falar com a sua criação. Mas para isso, é importante você entender o que eu vou te falar agora, que está escrito em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 10, versículo 10. Diz assim: achei-me em espírito, em o quê? Espírito. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Não sei se você conseguiu pegar, mas essa palavra, ela é muito simples. É uma palavra que não é muito difícil de se entender. Porque num domingo, num belo domingo, o apóstolo João aqui, ele achava-se em espírito. Esse é um dos passos para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Viver em espírito, estar em espírito. E aqui os seus pensamentos viajavam com os pensamentos de Deus, se entrelaçavam com os pensamentos de Deus. Os pensamentos de João eram os pensamentos de Deus. E aí ele meditava nas palavras de Jesus e também naqueles fatos que eram contados pelo Senhor. O Senhor Jesus, quando estava com eles, e os seus ensinamentos, as suas promessas, sua glória. De repente, naquele momento que João estava ali em espírito, ele ouviu uma grande voz. Muitas pessoas esperam ouvir a voz de Deus de forma audível, não é? É até possível, mas isso não é de qualquer jeito. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus com os ouvidos humanos, como eu estou falando aqui para você, como você está me ouvindo agora. Isso não é possível. E por conta disso, acabam confundindo, dando ouvidos a espíritos enganadores ou a vozes humanas. Isso não é estar em espírito. A voz humana a gente ouve com os ouvidos físicos. A voz divina é preciso termos sensibilidade espiritual para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Né? E essa voz divina, ela é espiritual. E a gente só consegue captar com ouvidos espirituais. Do Espírito de Deus diretamente para o espírito humano. Mas como estar em espírito? Como estar em estado espiritual para poder ouvir a voz de Deus? Isso é possível quando o nosso intelecto ele consegue meditar na palavra de Deus. Quando a gente consegue minuciosamente
se aplicar, se dedicar a entender, a compreender a palavra de Deus. Apesar de ser, assim, uma voz alta, como a de trombeta, somente João ouviu aquela grande voz, porque ela só era audível aos que estavam em espírito. E é assim com todos os que se acham em espírito. Só estes, e apenas estes, conseguem ouvir a voz de Deus. E é claro que não é necessário apenas ouvir, é ouvir e obedecer. Sabe que uma vez eu entrei numa batalha com Deus. Eu tentei confrontar Deus. Eu tentei dar razão a uma voz humana, porque eu não ouvia a voz de Deus. E eu queria ouvir a voz de Deus. Eu queria ouvir Ele falar, de forma que eu pudesse compreender que era Ele. E eu entrei numa batalha com Deus, porque eu ouvi a voz de uma pessoa que contestou a atuação de Deus na nossa vida. E aí eu dei ouvidos a ela, eu dei razão a ela do que a Deus. Eu disse, é verdade, ela está certa. Porque se o Senhor Deus, o Senhor fosse conosco, isso não estaria acontecendo, ou não teria acontecido o que aconteceu. Olha, bastou um dia. Isso foi mais ou menos à tarde, salvo engano, à tarde. E no outro dia de manhã, eu tinha ido para o trabalho, fui até em casa, e o meu menino pequeno, o meu Isaac, ele ainda tinha 2 anos de idade, e aí ele queria sair comigo. Sempre que eu chegava em casa, ele fazia, sabe como é criança, né? Apegado a mim, ele queria sair comigo. E aí ele estava no sofá junto com a mãe e o outro irmão dele, o João Carlos, e eu fui saindo no carro de forma cuidadosa para ele não me perceber saindo. Abri o portão e entrei no carro, baixei aqui o freio de mão e saí de uma vez, porque eu tinha que sair de uma vez, porque tinha feito o paralelepípedo e o carro tinha que ir embalado para poder pular, saltar o paralelepípedo e vencer o portão para que eu pudesse fechá-lo. E aí o que aconteceu? No momento que eu estava saindo, que eu embalei o carro para dar ré, eu puxei o freio de mão, não sei como, não sei para quê. Foi um impulso que eu tive e puxei o freio de mão. A minha esposa gritou, cadê o menino? E eu disse, mas ele estava aí. Olha, foi essa infração de segundos. E ela, não, ele não está aqui. Aí eu desci do carro, quando eu desci do carro, fui para trás do carro e o carro tinha batido nele, ele tinha ido para trás do carro, o carro tinha batido nele, ele caiu e o pneu do carro estava assim a menos de um palmo do corpinho dele. O pneu do carro ia passar no meio dele, por cima dele. E nesse momento, eu caí, as minhas pernas não teve mais forças, sustento, eu caí e eu saí daquele estado físico, de um estado físico, e me encontrei no estado espiritual, porque Deus já havia falado que Ele era comigo. Só que eu duvidei, acreditando na palavra daquela pessoa. E quando eu estava ali naquele estado de espírito, porque eu não tinha força, o meu corpo, ele não... tanto que eu tentava pegar o menino assim e não conseguia, o meu corpo não obedecia ao meu cérebro, não conseguia obedecer. Eu estava ali, sei lá, numa outra atmosfera. E eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi quando Ele falou assim, se você não tem estrutura, não me pede prova, porque eu sou contigo, onde quer que andares.
E a partir daquele momento ali eu tive essa experiência, e que foi uma experiência magnífica. Desde aquele dia, nunca mais eu duvidei de Deus. Nunca mais eu dei razão a um ser humano, porque a palavra que me sustenta, a palavra que sustenta a minha vida hoje em dia, é a palavra de Deus. Então é possível sim ouvir a voz de Deus. Não ouça a voz dos problemas. De repente você pode estar passando por uma situação muito difícil na sua vida e o que você ouve é que não vai dar certo, é que você não vai conseguir, é que você não vai vencer. Ei, Deus não fala conosco. Tem aqueles, né, que Deus realmente escolhe para falar diretamente, mas Deus usa outras pessoas, seus servos, como por exemplo Ele está me usando aqui agora para falar para você isso. Não escute a voz dos problemas, não escute a voz do desespero, não escute a voz da mágoa, do rancor, do ódio, não. Não escute a voz do seu coração. Escute a voz de Deus, a palavra de Deus. Obedeça, cumpra. E você, com certeza, vai ter um novo rumo na sua vida. Você vai ter uma nova direção na sua vida. Não escute essas vozes do mal. Mantenha-se em espírito, medite na palavra de Deus e você ouvirá a sua voz. Isso é maravilhoso. Um abraço e até a próxima.